Super PAC nos Estados Unidos estão travando uma disputa nas eleições de 2026 entre quem quer regras rígidas para controlar a inteligência artificial e quem defende uma regulamentação mais leve, apoiado por grandes empresas de tecnologias. A briga envolve bilhões de dólares em financiamento político para moldar como o país vai lidar com o risco, inovação e poder corporativo. O resultado dessa guerra eleitoral pode definir o futuro da legislação da inteligência artificial nos próximos anos. Eu achei interessante isso, e um ponto que eu queria colocar como países diferentes estão lidando com isso, né? Você tem Seul agora no início de janeiro, você tem a Coreia do Sul. Ela colocou uma lei de inteligência artificial que criou uma categoria que é inteligência artificial de alto risco. Eles criaram essa regulamentação, segundo eles, para exatamente conseguir investir e não ter consequências à sociedade. Então, o que, que acontece? Se aquilo for classificado como alto risco, eles têm que passar por sérios protocolos de segurança. Então, eles vão ter que mandar, autoridades do governo vão ter que verificar o que está acontecendo, eles vão ter que mandar relatórios, alguns projetos vão ter que ser impedidos porque tem um risco. Para que isso aconteceu para que o governo consiga investir mais. Só que qual que é o problema? 99% das empresas de inteligência artificial da Coreia do Sul falaram que não fazem a mínima ideia de como se adequar. Porque inteligência artificial, a gente está falando de uma tecnologia de vanguarda e uma tecnologia que tem a capacidade de se autogerar. Então, às vezes, a gente não sabe para onde ela vai e aí começa esse debate nos Estados Unidos. Tem um argumento forte, a gente sabe que esse argumento está vindo por causa de um lobby político, tá? Que existe muito dinheiro envolvido para que os políticos digam qualquer posicionamento, a gente não pode ser ingênuo. Mas o que, que acontece? Para que se mantenha livre, para que se consiga gerar inovação, para que isso não, os Estados Unidos consiga ser competitivo com a China nessa questão de inteligência artificial. Só que ao mesmo tempo, a maneira como as inteligências artificiais estão se desenvolvendo, você tem uma certa evolução. Por exemplo, assim, que enfraquece as próprias instituições democráticas ou as próprias instituições de direito, vamos colocar assim. Por exemplo, a gente teve o caso do Brexit, que teve o mesmo cara responsável pela eleição do Brexit foi responsável pela primeira eleição do Donald Trump e do Bolsonaro. Que ele conseguiu usar, ele se aliou àquela chamada Cambridge Analytica, que começava a usar dados, extraía dados, e aí eles conseguiam personalizar o discurso e eles conseguiam também radicalizar pontos políticos através da emoção. Eles conseguiram entender o que as pessoas queriam ouvir. Então o cara pegava os dados na mão, o eleitor esqueci o termo agora, mas o cara que vai na casa dos outros para falar sobre eleição, ele já chegava família tal, tal, falar sobre tal, tal, tal assunto. Esse era um padrão. Agora, com a inteligência artificial, isso aí chegou num nível que as pessoas não têm ideia. Eles conseguem detectar quais são as pessoas que mais compartilham, que mais enviam, que mais falam, que consigam levar as notícias e conseguem fazer uma notícia específica para aquela pessoa. E essa notícia tem a capacidade de ser gerada por inteligência artificial, ou mudar a opinião política e desaparecer. Ou seja, você não consegue nem checar ela. E de uma velocidade. Então, assim, agora a inteligência artificial ela está começando a se tornar um problema para as próprias instituições que estão gerando financiamento para ela. Então, por exemplo, se eu faço uma deep, não vou nem entrar na questão de geração de vídeo, não vou nem entrar nessas questões assim que a gente já conhece, que já é uma coisa muito clara. Mas a capacidade que eu tenho de pegar personalizar, entender exatamente, por exemplo, o que o Marcelo quer, o que o Eduardo quer, e produzir uma notícia que vai fazer com que ele leve para a família dele, que ele radicalize a família dele, que radicalize os amigos dele, quanto até mesmo as próprias instituições ou contra os opositores, isso virou assim, ó, um próprio risco para a democracia. E o que eu vejo é que o parlamento dos Estados Unidos, em parte entende isso, em parte não está fazendo, não está ligando. E isso vai ter consequências para o resto do mundo, porque, por exemplo, o Brasil não produz inteligência artificial, pelo menos não no nível dos Estados Unidos, não no nível competitivo. Mas a gente usa deles. Então, tudo que acontecer lá vai acontecer aqui. Pior ainda, sem freio. Sem freio. Então, assim, as próximas eleições do mundo eu temo por elas, porque o poder de radicalizar alguém vai chegar assim, ó, nunca na história do mundo. Acho que essa questão da inteligência artificial tem dois pontos nos Estados Unidos que está confundindo bastante o debate. Primeiro, existe um papel que a inteligência artificial está exercendo na economia americana, porque ela se tornou, o ano passado, um carro-chefe
do PIB norte-americano, porque ela está demandando um volume alto de investimento, um volume alto de volume financeiro, porque realmente ela está movimentando dinheiro. Há pessoas falando que está se criando uma bolha já da inteligência artificial, que poderia, inclusive, representar o fim da inteligência artificial, porque, por exemplo, o ChatGPT está num prejuízo bilionário, porque ele não está conseguindo monetizar como esperava, porque ele está liberando a plataforma de forma muito gratuita, daí ela não corresponde financeiramente, e o gasto é terrível em data center, recursos como eletricidade e água, é uma coisa absurda. Então, acho que nós temos uma ponta, um anseio muito grande por não regulamentar, para não onerar o setor e deixar o setor prosperar. Nós também temos uma perspectiva ideológica liberal norte-americana que a regulamentação ela é uma coisa que eles não querem, né? Eles não gostam, né? O laissez-faire, eles querem que isso prospere. Mas numa outra ponta, existe uma preocupação genuína sobre o que o ChatGPT está fazendo. E aí eu até expando, a tua preocupação política é a mais genuína e importante, mas já tem denúncias que o ChatGPT induziu pessoas a cometer algum tipo de crime ou a fazer coisas erradas. Então, já começa a surgir uma preocupação muito grande assim, sobre quais são os limites disso. E a gente realmente não sabe quais são os limites, até porque a inteligência artificial seria uma tecnologia sem limites, porque ela teria essa capacidade cognitiva de criar e etc. A questão para mim é que a inteligência artificial hoje ela não vai representar lucro para os estados, tá? Os estados envolvidos, Estados Unidos e China principalmente. Coreia do Sul está entrando ali, outros países estão entrando, mas eles não estão naquele grande embate tecnológico, né? O que acontece? Eu não vejo. Sobre ser uma bolha, obviamente que é uma bolha, tá? Como muitas bolhas surgem. Mas eu não vejo a inteligência artificial nunca se pagando. Mas eu também nunca vejo ela faltar investimentos. Por causa que, para mim, é uma nova corrida armamentista. Tá? Porque assim, você precisa criar inteligência artificial para que você consiga desenvolver outras tecnologias que estão abaixo dela. Desde tecnologia militar, a influência, por exemplo, no judiciário, influência na produção textual daquela nação, a controle de dados. Imagine só por um instante, tá? Imagine por um instante o seguinte: o TikTok, todos os dados do padrão de comportamento humano que ele é retido, estão numa empresa ligada com o Partido Comunista Chinês. Isso não é uma questão ideológica, tá? Ligada à China. Então vamos supor que um dia entre uma guerra de fato entre a China e os Estados Unidos. O poder de conseguir compreender como uma nação inteira compra, circula, fala, dialoga, nas mãos de um inimigo, ele é gigantesco. Agora tu imagina que já tem um algoritmo, já tem inteligência artificial, agora imagina isso, mais uma inteligência artificial tão desenvolvida que você não tem capacidade intelectual de cientista mesmo na tua nação para conseguir entender esse processo. E o inimigo tem isso na mão. Então eu acho muito difícil um país parar de querer só produzir tecnologicamente, de investir em inteligência artificial, por causa da representação que muda no mundo. Então é tirar de si um protagonismo e um poder quase infinito, como a gente colocou antes ali. Então eu acho que ela nunca vai dar dinheiro, mas nunca os estados vão parar de estar nessa corrida. É que um estado que queira assumir, né, a liderança política do mundo, ele precisa controlar a tecnologia de ponta, né? A Guerra Fria, isso foi muito presente, né? Isso é a marca da Guerra Fria, é isso, né? Apesar de ter havido conflitos armados, que se sabe que foi Rússia e Estados Unidos que alimentaram, não houve a guerra frontal Rússia e Estados Unidos. Mas teve a corrida tecnológica. A inteligência artificial é a corrida espacial da segunda década aí do século XXI. É isso. Nós estamos vivendo uma nova corrida espacial. Então, lá na época da Guerra Fria era quem chegava na Lua primeiro, né? E até tem uma ironia, né? Porque a União Soviética ela colocou a primeira pessoa no espaço, mandou o primeiro foguete para o espaço. Daí os Estados Unidos foi lá e conseguiu colocar o primeiro na Lua e ganhou. Mas a Rússia, né, avançou
de uma maneira muito mais consistente na corrida espacial do que os Estados Unidos. Agora, a inteligência artificial, ela é uma corrida espacial. Quem controlar ela, quem tiver a mais avançada, quem conseguir fazer a análise mais maciça de dados, e a massiva de dados, ao mesmo tempo em que consiga interpretar e utilizar isso em seu favor, vai ter a vantagem. Aí vem a própria questão, por exemplo, do quanto os Estados Unidos têm uma vantagem no mundo afora com a tecnologia do GPS, né? Que é uma coisa que a gente nem se dá conta. E eu me lembro que no final do governo Biden surgiu uma polêmica muito grande que nos principais portos americanos eles estavam usando guindastes de tecnologia chinesa que tinham softwares chineses. E assim a China estava obtendo acesso a dados de importações e importações norte-americanas. E aí surgiu uma preocupação de que isso tudo fosse substituído por tecnologia americana. Então, esse ponto que você falou do TikTok, isso é muito importante. Isso é fundamental. O quanto aí pode ser divulgado, o quanto essa informação... A China não precisa nem manipular o que é divulgado no TikTok. Ela só precisa saber o que o TikTok sabe. Para usar isso em outros campos, lá internamente. A gente nem imagina o que isso pode, assim... nós teríamos que... Isso seria tipo uma impressão minha ou tua. Nós analisaríamos aqueles dados e diria, ó, China quer dominar o mercado americano, vai por esse caminho, vai por esse produto, vai por esse sentido. Porque a tecnologia base de vários produtos mundo afora, ela é controlada por um grupo muito pequeno, né? Sim. Então, isso aí é um potencial enorme, com certeza.